Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13 diz assim: Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus capítulo 6, versículo do 9 ao 13. Eu quero começar contando uma ilustração para vocês. Um casal de idosos, Um casal de idosos vivia numa casa humilde. E durante anos eles trabalharam muito, conquistaram, e agora eles viviam de aposentadoria e de uma pequena casa que com muito esforço eles conseguiram construir e agora tinham uma renda. Além da sua aposentadoria, eles tinham uma renda a mais. E tinha um inquilino lá que todo mês pagava o aluguel certinho, estava lá morando e eles viviam daquela renda. Só que no momento, de repente, o marido morreu, o homem morreu daquele casal de idosos. E aí o que aconteceu? Quando o inquilino viu que agora aquela senhora, aquela idosa estava sozinha, ele falou: quer saber de uma coisa? Ele chegou para ela e falou o seguinte: eu moro aqui há muitos anos, eu sempre paguei aluguel, mas agora eu não vou pagar o aluguel. Eu não vou pagar aluguel de jeito nenhum. Não encha mais a minha paciência, não me cobre mais, porque eu não vou pagar o aluguel. Aí o que aconteceu? Aquela senhora, aquela viúva, levou o problema até o pastor da sua igreja. O pastor da sua igreja se comoveu com a situação dela, porque ela, além dela ter perdido o marido, agora ela tinha perdido a renda também. E aí o que aconteceu? O pastor levantou a igreja em oração. O pastor levantou a igreja em jejum e oração pela causa daquela viúva, daquela senhora. Porque aquele homem, ele tinha falado assim: olha, eu não saio daqui, só se um exército vier me tirar. Ele falou isso. E o que aconteceu? A igreja se levantou em oração, a igreja orou, a igreja clamou, a igreja buscou, Deus ouviu a sua oração. E sabe o que aconteceu? Logo depois que eles terminaram esse propósito, milhares e milhares de formigas invadiram aquela casa e perturbaram aquele homem a noite inteira. Ele sofreu a noite inteira, as formigas daqui e dali picando, as formigas fizeram um estrago. O que aconteceu? Ele teve que sair. Ele não falou: se um exército me tirar? Então Deus enviou o quê? Um exército de formigas para tirar aquele homem. Lucas 18:7 diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite, ainda que pareça demorá-lo em defendê-los? Irmãos, Deus, ele age, ele sabe como agir. O que nós temos que fazer é buscar, é orar. E nós vamos aprender nessa palavra que eu li aqui para vocês, do Pai Nosso, como nós devemos orar. O que o Pai Nosso nos ensina, como nós devemos clamar a Deus. Mateus 6:9, o versículo 9 que eu li diz que: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando nós vamos orar, primeiro a gente tem que começar louvando a Deus, exaltando a Deus, adorando a Deus. Sabe por quê? A adoração, irmãos, olha que coisa interessante, é a única coisa que nós podemos dar para Deus que não foi Ele que deu para nós primeiro. É verdade. Nós podemos dar a Deus em primeiro lugar. João 4:23 diz: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus não está procurando a irmã, a pastora, o pastor, o obreiro, mas adoradores. E na sequência, no versículo 10, no comecinho do versículo diz: venha o teu reino. Sabe como nós devemos orar? Sabe o que o Pai Nosso nos
nos ensina, além de começar adorando, nós temos que orar para que Deus, para que o evangelho tenha sucesso, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, para que o evangelho seja propagada. Vamos trabalhar juntos, unidos, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a palavra seja pregada, para que Deus use as nossas vidas para pregar o evangelho, para que haja conversão, salvação, libertação. Na sequência do versículo vai dizer: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Nós temos que estar submissos. Um princípio de Deus é autoridade e submissão, estar debaixo da vontade de Deus. E quantos hoje não querem estar mais debaixo da vontade do Senhor? Mas nós só vamos ter vitória, bênção, se nós estivermos debaixo do querer e da vontade de Deus. No versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Temos que crer na provisão, temos que agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Eu sei que nós vivemos dias difíceis, dias complicados, mas que você possa crer que o pão na tua mesa não vai faltar, em nome de Jesus. No versículo 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você tem alguma mágoa, se você não consegue perdoar, que você possa, em nome de Jesus, através dessa palavra dirigida ao teu coração nesta tarde, que você possa liberar perdão por alguém que te ofendeu, alguém que te humilhou, alguém que falou alguma coisa que entristeceu o teu coração. Perdoe em nome de Jesus. Sabe que a palavra de Deus, lá no próprio Mateus, diz que ele não recebe nem a nossa oferta quando a gente não tem um coração perdoador, quando a gente guarda a mágoa. Então libere perdão. Versículo 13, comecinho do versículo diz assim: e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Sabe o que isso significa? Que nós, nas nossas orações, nós devemos orar para que Deus nos livre do mal, nos livrar daquilo que possa vir ainda. Aí você fala: mas como assim vou pedir para Deus me livrar daquilo que vai acontecer? Lembra que eu falei na semana passada? Jabes pediu para que Deus o livrasse do mal, e Deus ouviu a sua oração. Então peça para Deus guardar a sua entrada, a sua saída. Peça para Deus estar com você, se você vai trabalhar na condução, se você vai trabalhar, se você vai fazer alguma coisa, aonde quer que você for, que Deus possa te guardar em nome de Jesus. E termine adorando ao Senhor, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Devemos louvar e exaltar a Deus, devemos louvar e orar para que o nome do Senhor seja propagado, o evangelho seja propagado, que Deus use as nossas vidas. Devemos orar para estar debaixo, aceitar a vontade de Deus. Devemos orar para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Devemos orar para que nenhuma mágoa esteja no nosso coração, que nós possamos aprender a liberar perdão. Devemos orar para que Deus nos livre do mal. Devemos orar pela nossa família. Devemos orar agradecendo por tudo que Ele tem feito. E Jesus, Ele também nos ensina que nós devemos orar para ter humildade, para sermos humildes. Nós devemos orar para pedir, para ter o Espírito Santo, receber o poder de Deus, o Espírito Santo na nossa vida. Devemos orar pelos nossos irmãos, devemos orar pelos nossos inimigos. Difícil, mas temos que fazer. Devemos orar pelos obreiros, a seara é grande e poucos os ceifeiros. Devemos orar para que nós não venhamos a cair em tentação. Nós podemos ser até tentados, mas em nome de Jesus o Senhor vai nos livrar de toda a tentação, de todo o mal. E devemos orar para que nós sejamos dignos através do nosso testemunho, através do nosso comportamento, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através do nosso falar, do nosso agir, do nosso pensar. Nós sejamos dignos de ser chamados, de ser filhos de Deus, de honrarmos o nome de Deus, de não envergonharmos o nome de Deus. Mas uma coisa é importante: nós devemos orar, mas nós devemos vigiar. Porque às vezes eu sei que você conhece pessoas que oram bastante, vão no monte, fazem propósito, fazem oração, fazem campanha, fazem jejum, mas na hora de agir em conformidade com aquilo que eles oraram, eles não agem, eles não vigiam e acabam fazendo aquilo que não agrada a Deus, agindo da maneira que não agrada a Deus, falando da maneira que não agrada a Deus. Então que as nossas orações
elas possam ser com entendimento, com a unção do Espírito Santo, e aquilo que nós orarmos, né, nós possamos colocar em prática, nós temos vigilância também com o nosso comportamento, com a nossa maneira de agir, de pensar, de falar, de ministrar na vida das pessoas. Então, na nossa oração, toda vez que você for orar, comece adorando a Deus, termine adorando a Deus, em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Amém? Que Deus assim possa abençoar a tua vida, vocês que estiveram aqui, né? Como eu já falei, estou no começo ainda, estou aprendendo a fazer as lives, e que essa palavra possa ter chegado ao seu coração, uma palavra breve, uma palavra simples, mas como nós aprendemos também na live anterior sobre Jabes, Jabes orou de forma simples. A oração que Jesus nos ensinou, também simples, é exaltar a Ele, é confiar nele, é crer na sua provisão, é crer para que o evangelho seja propagado, é crer nas promessas de Deus e terminar adorando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Quero orar com você agora. Se você tem alguém que está precisando de oração, nesse momento agora você apresenta essa vida. Enquanto eu oro, você vai orar comigo também e nós vamos apresentar as vidas em oração. Amém? Senhor Deus e Pai, eu começo essa oração no nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço, Senhor, pelas tuas filhas, Senhor, pelos teus filhos que estão aqui nessa tarde. Abençoa, Senhor, a Delmira, abençoa a Viviane, abençoa a Júcia, abençoa a Cláudia, em nome de Jesus, com toda a sorte de bênçãos. Pai, aquilo que elas estão pedindo, aquilo que elas estão clamando, aquilo que elas estão, Senhor, colocando diante de Ti neste momento, entra com providência, em nome de Jesus, alcança, Senhor, os corações, alegra os corações, fortalece as vidas, Senhor, dá a bênção, a vitória, a unção, a direção, discernimento, o poder, o avivamento, Senhor, o renovo, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, se as tuas filhas estão apresentando alguém em oração neste momento, Pai, eu não sei o problema, não sei a dificuldade, mas que o Senhor possa entrar com providência, restaurando, curando e ouvindo, Senhor, a oração nesta tarde. Pai, eu te apresento, Senhor, também a lista de oração, Senhor, no grupo da igreja. Meu Deus, são tantas pessoas enfermas, são tantas pessoas com Covid, são tantas pessoas, algumas com câncer, outras com problemas sérios, outras com falta, precisam de um emprego, outras precisam, Senhor, ser libertas da ansiedade, da depressão. Meu Deus, entra com providência nessa tarde, nas famílias, nos lares representados, cada pedido de oração, cada nome, Senhor, que é colocado ali, meu Deus, que o Senhor possa visitar em nome de Jesus. Alcança a missionária Osana, alcança o seu esposo Paulo, alcança, Senhor, em nome de Jesus, cada pedido de oração, cada nome, cada situação, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.